Bom dia a todos. Hoje vou apresentar para vocês um experimento por título Gangorra de régua, que tem por objetivo para o efeito de uma força para executar movimento circular em torno de um eixo, que depende não só do módulo, da direção e do sentido da força, mas também do ponto de aplicação dessa força. Podemos relacionar esse assunto com várias situações do nosso cotidiano. E aí o experimento hoje ele consiste em uma régua escolar, uma borracha e 3 moedas do mesmo peso, correto? E quando equilibrada, a régua fica parada horizontalmente em cima da borracha. Esse é o nosso experimento hoje. O que acontece? Ela permanece em equilíbrio se tiver com o mesmo peso de um lado e do outro. Então, nós vamos pegar e colocar uma moeda do mesmo peso que vocês estão vendo aqui, de um lado e do outro. Então, o que aconteceu? Ela continuou em equilíbrio, certo? Porém, as quantidades de torques em cada lado da régua, elas são iguais, porém opostos. Elas podem girar para o sentido diferente e os torques se anulam, né? Elas podem girar, certo? Agora, o que acontece se eu colocar um peso maior de um lado? Vai o quê? Vai pesar mais, né? A força de um lado. Então, a distância é igual, porém o peso é maior. Logo, a régua girar para o outro lado. Porém, ali a relação força e peso e distância produz um torque maior. Aí, para colocar a gangorra em equilíbrio novamente, o que nós precisamos fazer? Que haja a mesma quantidade de torque, ou seja, de força em ambos lados. E podemos fazer como isso, né? Colocar outra moeda onde tem uma, ou empurrar as duas moedas em direção ao apoio, diminuindo a distância, até o movimento em que a gangorra entra em equilíbrio. Aí podemos fazer isso aqui, certo? Que aí vamos entrar em equilíbrio. Entrou em equilíbrio. Diminuímos a distância, porém o peso é diferente. O que aconteceu aqui? Houve uma diferença de distância, né? Compensou a diferença do peso. E quando a gangorra entrou em equilíbrio, foi possível notar que a distância do par de moedas ao eixo foi exatamente igual a metade, né, da distância da moeda no outro lado do eixo. O que nós podemos concluir nesse trabalho aqui? Que a régua gira, não basta, para que ela gire, não basta apenas a ação de uma força sobre ela, mas também é importante que haja essa força está sendo aplicada. Onde que ela está sendo aplicada, certo? E aí foi percebido também, para produzir o movimento rotacional, é necessário uma ação giratória ou de rotação, e a grandeza física que descreve essa ação giratória do corpo, a gente chama de torque. Sendo assim, o torque resultante que atua sobre o corpo determina sua aceleração angular, assim como a força resultante que atua sobre o corpo determina a aceleração linear no movimento de translação.